Lições para dominar suas emoções para sempre. Aprenda uma vez e nunca mais sofra. Reflexões inspiradas por Mário Sérgio Cortella. As emoções que nos guiam, ou nos aprisionam. Quem nunca se viu tomado por uma raiva repentina, paralisado por um medo irracional ou arrastado por uma tristeza sem nome? As emoções são parte essencial da nossa humanidade, mas quando elas nos dominam, perdemos a clareza do pensamento, a leveza da vida e, muitas vezes, a paz com os outros. Mário Sérgio Cortella ensina que viver bem não é eliminar as emoções, mas aprender a compreendê-las e usá-las a nosso favor. Em suas palavras, você não é o que sente, você é o que faz com o que sente. Dominar as emoções não significa sufocá-las, mas integrá-las. É transformar raiva em ação consciente, tristeza em empatia, medo em prudência. Este vídeo reúne 5 grandes lições filosóficas e práticas para dominar suas emoções de uma vez por todas com sabedoria, coragem e equilíbrio. A raiva precisa de pausa, não de permissão. A raiva não é vilã. Ela é um sinal de que algo ultrapassou nossos limites ou nos feriu de forma profunda. O problema não está em senti-la, mas em como reagimos a ela. Cortella sempre lembra: sentir raiva é humano. Mas deixar a raiva decidir por você é imprudente. Quantas palavras duras são ditas no calor do impulso? Quantos relacionamentos são feridos por atos impensados? A pausa é a ponte entre o instinto e a consciência. Antes de responder, respire. Antes de gritar, reflita. Antes de reagir, compreenda. Sócrates dizia: antes de falar, pergunte-se: é verdadeiro, é útil, é necessário? E Cortella reforça esse filtro com um toque moderno: não seja refém da própria fúria. Dominar a raiva não é deixar de senti-la, mas saber transformá-la em ação justa. Aprender a pausar é mais do que estratégia emocional, é um gesto de maturidade. A tristeza não é fraqueza, é um pedido de atenção. Vivemos em uma sociedade que foge da tristeza como se ela fosse uma doença. Mas, como lembra Cortella, a tristeza tem o seu lugar. Ela nos ensina o valor da alegria e o sabor da superação. Negar a tristeza é torná-la crônica. Sentir tristeza não é sinal de fraqueza, é um alerta interno de que algo precisa ser cuidado, escutado, curado. Quando nos permitimos chorar, também nos permitimos limpar o que está preso. A grande lição aqui é acolher. Acolher suas dores sem se afogar nelas. Acolher os dias nublados sem esquecer que o sol existe. A tristeza só passa quando é ouvida com compaixão, e não reprimida com vergonha. Cortella diz que vida boa não é vida sem dor. É vida com sentido, mesmo nas dores. Entender isso é ganhar leveza. É se libertar da obrigação de estar sempre feliz. O medo precisa de nome e de medida. O medo é um conselheiro útil, mas um péssimo guia. Ele nos protege do perigo, mas também nos impede de crescer. O segredo, segundo Cortella, é aprender a nomear o medo. Medo sem nome vira pânico. Com nome, vira alerta. Você tem medo de quê, exatamente? De fracassar? De não ser aceito? De errar? Quando identificamos o medo com precisão, ele perde o poder nebuloso que paralisa. Dominar o medo é negociar com ele. Reconhecer que ele tem valor, mas não a última palavra. Ter coragem, como diz Cortella, não é ausência de medo, mas presença de lucidez diante dele. Faça as pazes com seu medo. Deixe que ele fale, mas não o deixe dirigir sua vida. Quem domina o medo aprende a arriscar com prudência, viver com mais força e decidir com mais consciência. A ansiedade precisa de presença e propósito. A ansiedade é o excesso de futuro. É o pensamento correndo na frente do agora. É a mente pedindo respostas para perguntas que ainda não existem. Cortella alerta: a vida é feita de presente. Ansiedade demais rouba a paz do agora. Dominar a ansiedade não é bloquear pensamentos, mas treinar presença. É perguntar-se: o que está ao meu alcance agora? O que depende de mim neste momento?
Quando focamos no que temos, diminuímos o peso do que nos falta. Respiração, meditação, escrita e rotina são práticas simples, mas poderosas. Cortella reforça a importância da disciplina. Organizar o dia é um jeito de cuidar da emoção. A ansiedade diminui quando o propósito aparece. Ter um para que claro reduz o medo do como. Direcionar a energia do pensamento para a ação reduz o sofrimento da espera. Emoções equilibradas geram escolhas conscientes. Todas as emoções têm uma função. Nenhuma delas é errada, o erro está em deixar que elas decidam por nós. Cortella ensina. Quem não cuida da emoção acaba sendo cuidado por ela e nem sempre com carinho. Dominar as emoções é viver de dentro para fora. É observar antes de reagir, refletir antes de julgar. É entender que sentir é inevitável, mas agir é responsabilidade. Quando aprendemos a nomear, compreender e canalizar as emoções, nos tornamos mais humanos. Ao mesmo tempo, mais livres. Liberdade emocional não é ausência de sentimento. É presença de consciência. A maturidade não vem com a idade, mas com a sabedoria emocional. E como diz Cortella, quem sente com inteligência vive com mais paz e menos arrependimentos. Você não é o que sente. Você é o que faz com o que sente. A vida não é sobre evitar emoções, mas sobre viver bem com elas. Raiva, medo, tristeza, ansiedade, todas são visitantes da alma. Mas cabe a você decidir quem fica, quem passa e quem ensina. Mário Sérgio Cortella nos convida a sermos autores da nossa história, e não vítimas do nosso humor. Pensar antes de reagir, refletir antes de decidir, sentir sem se perder. Dominar suas emoções não é sufocar sentimentos, mas conduzi-los com sabedoria. Quando você aprende isso, a vida deixa de ser um campo de batalha e se transforma num campo de cultivo. De paz, lucidez e força interior. Gostou? Inscreva-se, curte, compartilhe.